Pelo amor de Deus, né, Milton? Vamos falar sério. Cássia, Milton, o que a gente viu ontem foi um show de cinismo, né? Esses dois ministros, eles acham que a gente não está entendendo o que está acontecendo. Eu acho que quem não está entendendo o que está acontecendo são eles, né? Vamos falar sério. O que o ministro Alexandre de Moraes fez ontem? Ele aproveitou uma discussão sobre restrições aos ministros, a magistrados para dar opiniões políticas, que é alguma coisa super correta, o juiz não tem que ficar se metendo em política partidária, para mandar os recados dele e colocar as coisas no mesmo patamar. Primeiro ele diz que os ministros não podem fazer política partidária e depois diz, não, nós já estamos muito cerceados, os juízes estão vocês reclamam que os juízes estão numa bolha, mas ficam criticando o Supremo. E aí sai rebatendo pontos que ninguém discutiu. Por exemplo, ele diz demonizar palestras, né, que estão demonizando as palestras, que os juízes já são super cerceados e só podem dar aula. Ninguém está demonizando palestra alguma, ninguém está falando isso. O que está sendo dito, um debate pertinente e muito consequente, que é ao qual o ministro Edson Fachin também já aderiu, é que esses ministros que dão palestras, que têm palestras pagas, que têm passagens para o exterior pagas, que andam em jatinho de empresários, têm o dever de transparência, prestar contas do que fazem, quanto ganharam ou se não ganharam, quem pagou pelas palestras, né, quem pagou as despesas de suas viagens, qual foi a remuneração envolvida, ou quem pagou as hospedagens, quem pagou quem custeou as viagens deles. Hoje, quando a gente pergunta isso para o Supremo, a resposta é um grande silêncio. É um desprezo pelo dever constitucional, já que o ministro Alexandre de Moraes gosta tanto de falar em Constituição, é um desprezo pelo dever constitucional de dar transparência. O ministro pode ser o ministro mais poderoso do Brasil, mas ele ainda é um servidor público. Outra coisa, o ministro Toffoli reclamou da questão dos ministros não poderem ser acionistas, mas eles podem receber dividendos, tem ministros que são fazendeiros. Tudo bem, ninguém também está discutindo isso. A questão é bem concreta. O que está se falando agora, o que está se discutindo agora é que a família dele vendeu uma parte de um resort para parentes do grupo do Vorcaro, parentes do Vorcaro, ligados ao Grupo Master, e depois, agora, ele está julgando um processo do Grupo Master. Ninguém está falando de Constituição aí, acho que é bem evidente, qualquer pessoa é capaz de entender que isso é um conflito de interesses. Quem é que vai confiar num ministro que teve, do qual a família recebeu o dinheiro da família do Vorcaro? Como é que você vai julgar alguém assim? Né? Ninguém está discutindo se o ministro pode ser fazendeiro ou não, se o ministro pode receber dividendo de empresa ou não, ninguém está falando isso. Eles estão fazendo, eles estão tentando desviar a discussão. Outra coisa, outro exemplo disso, Alexandre de Moraes disse ontem que é desonesto falar que o Supremo permitiu julgar parentes. Não é isso que se diz e eles sabem muito bem. O que se diz é o seguinte, que a gente conta para o nosso ouvinte, leitor aqui, e que é verdade, é que o Supremo, por 7-4, liberou os juízes de todo o país de julgar casos em que atuam escritórios onde estão seus parentes. Então, quer dizer, se a mulher do ministro Alexandre de Moraes não estiver numa causa, mas o escritório dela estiver, ele pode julgar. Foi isso que os ministros permitiram e é isso que a gente fala. Isso, para mim, já é bastante complicado, porque você tem num escritório pessoas que atuam em conjunto. Quer dizer que só eu não assinando a procuração está liberado? Foi isso que eles se permitiram, não é a gente que está inventando. Isso aconteceu. Agora, e por que esses ministros estão fazendo todo esse contorcionismo verbal, tergiversando, desviando o curso da discussão? Porque eles não querem responder o que está de fato em jogo. O ministro Alexandre de Moraes até agora não respondeu por que a mulher dele tem um contrato de 130 milhões de reais com o Banco Master, que rendeu a ela 3 milhões e 600 mil reais por mês. É um contrato que não tem paralelo no Brasil.
E até agora, eu e a minha equipe no blog, Milton, continuamos procurando onde foi que ela prestou serviço. E a gente ainda não achou. Né? Então seria bom que o ministro, ao invés de reclamar da imprensa, de acusar todo mundo de desonestidade, seja ele mesmo honesto e explique para o Brasil que tipo de serviço a sua mulher prestou e por que ele foi procurar o presidente do Banco Central para pressionar por uma solução para os problemas do banco. O que parece, Milton, é que os ministros aprenderam com o Centrão, com o Congresso, com a atividade política e estão fazendo no Supremo a mesma coisa que o Alcolumbre e o Hugo Malta estão fazendo no Congresso. Eles fingem que não entendem o que está acontecendo, acusam a imprensa, ou quem aponta os problemas, ou quem faz crítica, de criar narrativas, viram as costas para a sociedade e acabou. Eles se acham realmente acima do bem e do mal.